Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2013. Nós estamos juntos há 341 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 10 a 12 do livro do Êxodo. Esses capítulos nos narram as três últimas pragas: a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e a morte dos primogênitos. E nós continuamos a ver aqui um pouco daquilo que discutimos ontem, que é Deus mostrando a sua superioridade sobre os deuses egípcios, mostrando a sua superioridade sobre os magos e ocultistas egípcios, mostrando o seu poder de distinguir entre o povo de Israel e o povo do Egito e o seu controle de todas as forças do mundo, sejam elas da natureza, sejam elas de qualquer espécie que forem. E aqui então você percebe que a glória de Deus está sendo exaltada. Deus quer que isso seja assim, para que os israelitas possam contar às próximas gerações, aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, como foi que o Senhor zombou dos egípcios e quantos prodígios Deus realizou no meio deles. É esse o destaque que nós vemos no verso 2 do capítulo 10. E então vem a oitava praga dos gafanhotos, vem na sequência a praga das trevas, e terminamos aqui a sequência com a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Essa praga em especial está profundamente ligada com a Páscoa, a festa da Páscoa, que por sinal estamos comemorando no dia de hoje. A sexta-feira em que Cristo morreu crucificado pelos nossos pecados, sendo o cumprimento último desta instituição de festa aqui no Antigo Testamento, onde um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, era tomado para ser sacrificado a fim de proteger os hebreus e distingui-lo dos povos que estavam ao seu redor, em particular dos egípcios, quando o anjo destruidor do Senhor viria e executaria juízo sobre o Egito. Aquele cordeiro que era morto nas casas dos hebreus e que tinha o seu sangue passado nas vergas das portas, apontava para o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que há uma conexão muito clara aqui, então, entre a história de Israel e a vida de Jesus Cristo. Deus estava desenhando na vida do povo hebreu aquilo que ele iria pintar com cores mais vivas e definitivas na vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Então Deus mandava que um animal sem defeito, inocente, que fosse sacrificado sem ter alguma culpa nele, então fosse morto para que os hebreus pudessem ser salvos. Isso aponta para a pureza de Cristo. Ele tinha que ser macho de 1 ano. O animal macho é o mais valioso do rebanho se ele for sem defeito, porque ele é quem vai ser usado para acasalar com as fêmeas e produzir uma descendência de melhor qualidade. Se ele estiver no auge da sua força produtiva, no auge da sua saúde, do seu poder de reprodução, ele estará com 1 ano de idade. Então, o animal macho de 1 ano sem defeito é o mais caro do rebanho, e era esse que devia ser sacrificado, apontando para o valor de Cristo, o valor infinito do seu sacrifício. Esse sangue tinha que ser passado nas portas para mostrar que um inocente morreu no lugar daquela família, então não havia conta a ser acertada com Deus naquele lar. E esse é o sentido básico da palavra Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. E no capítulo 12, no verso 13, nós vemos bem essa definição. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Aqui está no hebraico a palavra Pessah, que é Páscoa. E isso também é repetido no verso 27 do capítulo 12. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando Deus vê a marca de Cristo estampada em nós, nós não entramos em juízo, mas passamos da morte para a vida. Quando Deus via a marca do sangue de um cordeiro de 1 ano sem defeito, inocente, sacrificado no lugar de uma família hebreia, ele passava por cima daquela casa. Isso está em plena harmonia com o que você pode ler depois em Ezequiel 9, quando Deus está para destruir Jerusalém, mas pede que primeiro sejam marcadas as pessoas que servem a Deus e que estão insatisfeitas com a injustiça que ocorre em Jerusalém. Então aqueles que pertencem a Deus são marcados na testa. O mesmo você pode ler lá em Apocalipse capítulo 7, versos 2 a 4. Aqueles que são selados e que pertencem a Deus e têm uma marca na sua fronte. Essa é a ideia.
que o sangue de Cristo nos marca de tal forma que estamos carimbados como pessoas que tiveram sua dívida quitada pela morte de um substituto inocente. Louvado seja Deus, é isso que estamos celebrando no dia de hoje. Nosso Cristo esteve pendurado na cruz, em nosso lugar. E essa marca de que está consumado, de que está tudo quitado, nós a trazemos na testa, de tal forma que não somos julgados mais por Deus, mas já passamos da morte para a vida. Essa refeição pascal tinha que ser comida de forma a se lembrar da história do povo de Israel. Ela devia ser comida, diz o verso 8, com pães asmos. Porque é o pão sem fermento. Fermento na Bíblia é um símbolo de pecado, e isso mostrava que a vida de pecado tinha que ficar para trás. O povo salvo pela Páscoa é um povo que vive em santidade. Comia-se também com ervas amargas, lembrando-se do tempo da escravidão no Egito. Essa carne era assada ao fogo como um símbolo do juízo sobre o cordeiro. Não podia ser preparada de outra forma. A refeição tinha que ser comida com os lombos cingidos, ou seja, com roupa de quem está prestes a viajar. Porque os hebreus comeram a primeira Páscoa lá no Egito antes de partirem em direção a Canaã. Isso significa também que nós estamos aqui neste mundo de passagem. E nós devemos nos lembrar disso. E é de fato o que fazemos. Todas as vezes que comemos o pão e o cálice que anunciam que o nosso Cordeiro Pascal já morreu, estamos então celebrando a Santa Ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aqui de passagem também. E isso, então, recheia de significado histórico para os hebreus a instituição da Páscoa e mostra para nós, cristãos, o quanto é que a morte do Senhor Jesus Cristo está planejada em cada detalhe por Deus Pai desde toda a eternidade. E então, você lê aqui que em conexão com a Páscoa já começava logo em seguida uma outra festa chamada Festa dos Pães Asmos. Era uma festa em que durante um ciclo completo de tempo, 7 dias, ninguém podia ter fermento dentro de casa. Mais uma vez, lembrando o fermento como símbolo do pecado, então, além de lembrar que o povo saiu depressa do Egito e não teve como carregar pão fermentado ou maiores provisões para a viagem, deu tempo só de enrolar massa lá e trazer daquele jeito mesmo para comer no caminho, nós também temos que lembrar que os salvos por Cristo devem viver em santidade de vida. E é isso então que nós vemos aqui, a saída gloriosa dos filhos de Israel do Egito. Deus lhes dá grandes bênçãos. E assim como Abraão saiu do Egito carregando tesouros e presentes que o faraó lhe deu, aqui também sai o povo de Israel. Diz o verso 35 que eles pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas, e eles encontraram favor, e Deus deu tudo isso a ele, ao povo de Israel. Um último detalhe que eu gostaria de destacar é que nenhum dos ossos daquele cordeiro poderia ser quebrado, assim como nenhum osso de Jesus foi quebrado na cruz. Hoje, daqui a pouquinho, estaremos na igreja celebrando a morte do Senhor Jesus em nosso lugar e lembrando cada uma das 7 palavras da cruz. E uma das coisas que nos lembramos quando vemos o Cristo crucificado é que o nosso Salvador morreu tão depressa, em função dos castigos que tinham sido infligidos a ele, que não foi necessário quebrar as suas pernas para acelerar a sua morte. E isso então já estava prefigurado e determinado por Deus desde a época da Páscoa dos israelitas. Esse é o nosso Deus. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Fomos salvos, a nossa dívida está paga, trazemos essa marca na testa. Estamos saindo da vida de escravidão do pecado para a vida da liberdade em Deus. Somos verdadeiramente livres e isso é algo que deve encantar o nosso coração no dia de hoje. Vamos olhar para a cruz e vamos lembrar disso e vamos celebrar a nossa salvação em Cristo. Eu deixo com você 2 pequenos gráficos mostrando o simbolismo das 2 festas, da Páscoa e da Festa dos Pães Asmos. E então espero que isso te ajude a ver como Deus é maravilhoso, como a Bíblia é um livro único e como nós podemos, de fato, entender que Deus está no controle de todas as coisas e que a morte do seu Filho já estava no coração de Deus desde toda a eternidade. Hoje é um dia de gratidão, de felicidade para nós, que somos alcançados pelo verdadeiro Cordeiro Pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essa mensagem conforte profundamente o seu coração, te abençoe. Eu espero encontrar você daqui a pouco para celebrar a Páscoa lá na igreja.
Espero encontrar você no domingo, 7 horas da manhã, para cantar que o nosso Cristo ressuscitou. E lembrar que tudo isso já nos é apontado desde o livro do Êxodo, escrito 1440 anos aproximadamente antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Tudo isso, então, nos vai lembrar da majestade de Deus, do seu controle e do tamanho privilégio que nos alcançou. Que esta palavra te abençoe, é a minha oração. Que você tenha um bom estudo e uma boa leitura, é o que eu lhe desejo. E amanhã a gente se encontra aqui para ler um pouco mais dessa história maravilhosa, se Deus quiser. Até lá.